privilégio. Quantos aqui não estiveram ontem lá à noite? Levante as mãos, por favor, para mim saber. Não estiveram na reunião ontem à noite? Então todos. Então fico mais tranquilo a questão do nosso trabalho lá. Então eu gostaria de saber se eu ia precisar apresentar novamente sobre o nosso trabalho. Mas já que todos estiveram lá, então fica mais fácil, né? Nós acabamos de cantar um hino, e ele está relacionado com o estudo que nós vamos ter nesta manhã. Deixa eu só abrir aqui. Nós cantamos sobre esse texto, nesse último hino. Eu gostaria de pensar um pouquinho nesta manhã. Quantos viram essa imagem algumas semanas atrás, um mês e pouco atrás, na mídia? Alguém viu essa imagem desse navio que afundou? Na Coreia. Isso, exatamente, na Coreia. Eu achei interessante quando eu estava olhando para essa reportagem. Esse navio tinha muita gente dentro dele. Todos tinham um destino quando entraram nesse navio. Só que eles não chegaram no destino. Esse navio bateu numa rocha e ele então começou a afundar. E interessante quando nós ouvimos falar sobre o capitão. Eu queria falar nessa manhã sobre o nosso capitão. E por isso eu quero fazer essa analogia com aquilo que nós vimos às vezes aí na mídia. O capitão desse barco normalmente fala que o capitão tem que ser o último a sair, não é verdade? Quando o navio está para afundar, o capitão é responsável por todos que estão dentro do navio. E ele não pode sair até que a última pessoa saia desse navio. Mas o que aconteceu aqui foi diferente. O capitão, vendo que o barco estava afundando, ele foi um dos primeiros a abandonar o barco. E quando a mídia descobriu, foram verificar realmente a imagem dele saindo. Ele estava saindo aqui antes das pessoas que estavam dentro. E a justiça veio para tratar do assunto. O capitão abandonou o barco. E ele foi julgado. Ele foi condenado, porque ele abandonou o barco. Então nessa manhã eu quero falar sobre o capitão. Mas o capitão que não abandona o barco. O capitão que está presente no barco. Ele não vai nos abandonar. E nós queremos pensar um pouquinho nesta manhã. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 8. Nós vamos ler esse texto. Mateus capítulo 8, nós vamos ler inicialmente esse texto, a partir do versículo 22 até o versículo 25. Aliás, vamos ler o 18 para a gente entender um pouquinho o que estava acontecendo aqui. Jesus estava no seu ministério. Versículo 18 do capítulo 8. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E os outros discípulos lhe disse: Senhor, permita-me primeiro sepultar o meu pai. Replicou, porém, Jesus: Segue-me, deixa os mortos sepultar os mortos, seus próprios mortos. Versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o fez
e se fez grande bonança. E se maravilharam os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, nesse texto nós encontramos esse cenário. O Senhor Jesus saiu de um ensinamento, ele passou a outra margem para poder fazer alguma coisa. Nós vamos ver o que ele queria fazer ali. Mas, a partir do momento que eles entraram no barco, é onde nós vamos encontrar-se hoje. O barco, para nós hoje, é a nossa vida. Não é o barco que nós vamos lá no mar e entrar dentro e fazer uma viagem. Mas o barco que nós poderíamos pensar nessa manhã é a minha vida. E o Senhor Jesus está no meu barco. E aqui os discípulos tiveram o privilégio de ter o Senhor Jesus pessoalmente com eles no barco. Nós vamos ver alguns pontos bem interessantes. A questão é: quando é que Jesus entrou no barco? Na minha vida. Quando foi que ele entrou no barco da sua vida? Você lembra? Aquele dia especial, e ele entrou. E no meu barco ele entrou quando eu tinha 18 anos de idade. Embora nascido no lar cristão, demorei muito para entender o propósito de Deus na minha vida, mas ele entrou quando eu tinha 18 anos de idade. E na sua vida, quando foi que ele entrou? Então vamos pensar dessa forma, fazendo essa comparação do texto que nós lemos e com o meu coração, a minha vida e o que o Senhor Jesus tem feito. Aconteceu naquele dia, quando o Senhor Jesus entrou no barco com os seus discípulos. Quando nós entramos num barco, eu entrei pouco em barco, mas meus pais entrou naqueles, nem era barco, era aquelas canoas, ali no Amazonas, né? E era bem mais diferente, não era tão grande assim. Mas aconteceu naqueles dias que eles entraram naquele barco e eles tinham um objetivo. Não era simplesmente ficar no barco, mas quando tem um barco, tem um alvo. Eu quero chegar do outro lado. E pensando na nossa vida, nós também temos um alvo. E ontem nós vimos à noite as prioridades. Para onde está indo o meu barco? Aonde eu quero que ele chegue? Assim nós vamos pensar nessa manhã. Passando para o outro lado, o Senhor Jesus estava presente naquele barco. Aconteceu naquele dia. João capítulo 1, versículo 41 diz: este achou primeiro o seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Quando ele está no barco, já aconteceu esse encontro. Você já encontrou o Mestre. E os discípulos aqui, André, encontrou o Senhor Jesus naquele dia. Foi quando Jesus entrou no barco, na vida deles. E eles começaram então essa experiência maravilhosa. A presença de Jesus no barco faz toda a diferença. Um barco sem seu capitão, ele não vai a lugar algum. Aviões, você pode colocar no piloto automático. Talvez os barcos, os navios de hoje até tem, mas não é totalmente seguro. Piloto automático não vai funcionar muito bem em todas as situações. E a nossa vida não é diferente. O Senhor Jesus está presente em nossas vidas. Já parou para pensar o quanto isso faz diferença quando Ele está presente em nossas vidas? E é maravilhoso quando nós encontramos o Senhor Jesus em nossos corações. Todas as coisas que nós buscamos, nós estamos pedindo a orientação daquele que é o nosso capitão. E quando nós temos Ele no nosso coração, faz toda a diferença. Nós trabalhamos com escola. Nós temos 115 crianças, mas nós temos crianças que nós às vezes pensamos: não adianta, não dá, não vai mudar. Chamamos os pais, tratamos do assunto, os pais não conseguem mudar muita coisa, porque o problema é familiar. Às vezes não tem pai, às vezes mora só com o pai. Então nós encontramos dificuldade. Mas quando uma professora, aconteceu uma cena bem interessante, uma aluna era muito difícil, mas muito mesmo. Desobediente, não queria fazer as lições, dava muito trabalho, falava palavrões. Então foi chamada a mãe, conversamos, mas não teve jeito. O aluno, a mãe não aguentou tanta pressão da escola e pediu para tirar o aluno. E ele saiu, realmente saiu. Eu encontrei ele, eles não me reconheceram agora, porque já faz 3 anos que ele saiu. Eu encontrei ele no centro de São José lá, mas não me reconheceu, mas ele está bem maior já, né? Mas como a professora daquele aluno tão difícil
chorou naquele dia que ele saiu. Porque nosso objetivo era que esse aluno pudesse conhecer o Senhor Jesus. E outros alunos que é difícil, a gente fala só Jesus mesmo para mudar. Irmãos, e Deus tem mudado esses corações. Crianças que nós achamos que não tem jeito, quando Jesus entra na vida dele, a mudança é imediata. E é assim nas nossas vidas também. Quando Jesus entra no nosso barco, faz toda a diferença. E nós temos experimentado essa experiência lá. Quando Jesus entra no barco, ele tem um objetivo. E nesse caso era passar para o outro lado da margem. O que tinha do outro lado? Ele queria estar do outro lado. Era o objetivo. Ontem nós falamos sobre prioridades, né? Quais são as prioridades do nosso barco? Podemos ter vários portos para atracar, mas aonde ele vai chegar? E onde nós íamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas, as nossas necessidades, ele vai suprir. Vem depois. Mas o seu barco, o meu barco, está com um alvo traçado. Para onde está indo o nosso barco? E ele queria passar para o outro lado, e ele falou para os discípulos, vamos passar para o outro lado. O Senhor Jesus fala para nós também hoje, olha, eu te quero agora aqui. O objetivo que eu tenho é no meu trabalho, é na escola, na faculdade, é com o meu vizinho. Talvez o nosso barco, talvez já está traçado. E esse é o objetivo que o Senhor Jesus queria apresentar aqui. João 14:6 diz de Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai senão por mim. E quando nós estamos nesse barco, que é a nossa vida, nós devemos lembrar disso. Ele é o caminho. Vamos deixar Ele traçar. Vamos deixar Ele mostrar qual é a direção que o meu barco vai pegar. E é maravilhoso. E Ele não é só o caminho, mas Ele também é a verdade. Significa que eu posso confiar naquele trajeto. Eu posso. Eu descanso. E aqui ele diz que o nosso alvo maior é chegar a Deus Pai. Eu estava conversando com o irmão ali ontem à noite. Aqui é passageira. Não é verdade, irmão? O irmão comentou isso para a gente ontem à noite. Aqui é uma passagem. O nosso barco vai atracar um dia, um destino, e nós vamos partir para a eternidade. E é importante que o capitão esteja presente todos os dias. Que ele trace o caminho para que nós possamos realmente entender o seu propósito. Quando o Senhor Jesus está no barco, ele traz tranquilidade. Ele estava deitado, dormindo, tranquilo. Mas os discípulos não. Por quê? Nós cantamos, as ondas do mar nos assustam. As ondas são aqueles problemas que todo dia persistem em nossos corações e nossas vidas. Quantas vezes essas ondas são maiores do que a nossa vida. Às vezes nós pensamos, essa onda é grande demais. Mas é isso que ele queria mostrar. Quando ele está no barco, é possível ter tranquilidade em meio às dificuldades. É possível, irmãos. E quando ele estava dormindo, dá para imaginar as ondas entrando no barco? O Senhor Jesus dormindo, faz sentido? Para nós, como seres humanos, não faz sentido. A coisa está difícil, Senhor. E é assim que os discípulos pensaram. Mas, irmãos, quando ele está no barco, faz toda a diferença. Nós podemos descansar nele. Nós podemos confiar, porque ele é o capitão. E os discípulos mostraram aquilo que realmente nós temos dificuldade para fazer, que é confiar. A confiança é algo que às vezes nós esquecemos de lado um pouquinho. Ouvi na BBN um irmão falando uma mensagem bem rapidinha, assim, foi bem interessante. Ele falou assim, nós temos já garantido a vida eterna em Jesus. Verdade, temos sim. Nós temos certeza de vida eterna. No entanto, nós às vezes nos sentimos com medo. Nós já temos o que é mais precioso garantido. Mas às vezes nossos corações começam a ficar com medo, pensando nas coisas deste mundo, e vamos ficando aflitos. Mas nós já temos aquilo que é mais precioso, a eternidade garantida. E o Senhor Jesus é quem faz parte dessa garantia. Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento. Quando
Podemos imaginar o Senhor Jesus dormindo. Como pode ele dormir? Foi o que os discípulos pensaram. Senhor, não está vindo. O Senhor está presente, irmãos. Em nossas vidas, Ele está. Ele sabe.